O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Quanta alegria, quanta graça para nós estarmos aqui depois de uma longa preparação que foi a Quaresma para a celebração da Páscoa do Senhor, a nossa festa cristã litúrgica mais importante. Eu estou me lembrando das palavras do salmista que dizia: como poderei agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? E também queria lembrar um dos versículos do Evangelho em que Jesus disse: dei-vos o exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Lendo um pouco mais à frente esse Evangelho de São João, Jesus diz aos seus discípulos: vocês serão felizes se puserem em prática, se seguirem esse exemplo que eu vos dei. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus nos criou, nos abençoou e ainda nos redimiu de forma mais admirável na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós temos, o que somos, nós recebemos de Deus. São Paulo pergunta: o que é que você tem que não recebeu gratuitamente? É por isso que é grande a nossa gratidão a Deus nesse dia. Particularmente quando vimos Jesus, que veio para nos salvar, que nos revelou o rosto amoroso, misericordioso do Pai, que nos amou até o fim. Diz o evangelista São João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma graça que nós temos que pedir constantemente. A graça de amar, de perseverar no amor até o fim. Porque sem amor, nada somos. Deus criou o seu povo e o libertou, tirou do Egito. Nós ouvimos na primeira leitura a narração, o relato da Páscoa judaica. Um acontecimento central na história da salvação do povo de Deus. Tirado da escravidão, sendo conduzido por Moisés para a terra da liberdade, a terra prometida. Esse povo foi preservado da morte com o sangue do Cordeiro que foi imolado. Nós, celebrando a Eucaristia, nós também somos alimentados
por esse mesmo Cordeiro que é Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Daí, amados irmãos e irmãs, a importância, a centralidade da Eucaristia na nossa vida. É pão que alimenta e que dá vida. Vinho que salva e dá coragem, como diz a oração eucarística. E a Páscoa tem que ser celebrada não apenas no passado, mas também no hoje da nossa vida e da nossa história. O judeu que celebrava a Páscoa, ele fazia memória, ele recordava e atualizava a libertação que Deus operou na sua vida, na história do povo judaico. Ele se sentia livre, libertado em cada celebração pascal. É um acontecimento tão importante que deve ser perpetuado por todas as gerações. Nós, cristãos, temos, assim, na origem da Páscoa judaica, a nossa Páscoa. A Páscoa cristã, que por sua vez se inspira, tem a sua origem na Páscoa de Jesus. O Evangelho narra para nós essa passagem de Jesus como que despedida deste mundo para o Pai. Jesus que se entrega livremente, de forma amorosa, aos seus discípulos, a toda a humanidade, a todos nós. Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus demonstra, através desse gesto do lava-pés, um gesto profético e humilde, mas que diz muito, porque pretende transmitir um ensinamento, uma mensagem aos seus discípulos de ontem e de hoje, aos seus discípulos e discípulas. Ele se levanta da mesa, tira o manto real da dignidade e coloca uma toalha, tipo avental, que era usado pelos servos, pelos empregados, pelos escravos, e lava os pés dos seus discípulos. Pedro ficou chocado e por isso, parecendo assim tão escandalizado, se recusou. E há um diálogo entre os dois, Pedro e Jesus, que facilita a conversão de Pedro. E por isso mesmo, no fim, ele aceita que Jesus lave os pés dele. Ele tinha suas categorias, talvez os seus preconceitos. Precisava realmente dessa catequese, dessa instrução. Ele e naturalmente nós também. Temos que nos perguntar se nós também aceitamos que Jesus lave os nossos pés. É claro que nós não somos dignos de tão grande graça, mas o Senhor, que lava os pés dos seus discípulos, que se inclina diante deles, mostra efetivamente que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. E assim o faz.
Esse gesto é um gesto profético de serviço, de entrega total e por amor à humanidade, a cada um de nós. Mas eu dizia no início da homilia que Jesus falou: dei-vos o exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. A celebração da Eucaristia tem uma implicação ética, missionária. Ela nos compromete. O que é que o Senhor nos manda? A lavar os pés uns dos outros. Sabemos que isso não é fácil, sobretudo se tivermos que lavar os pés das pessoas que não são tão agradáveis, né? Das pessoas difíceis, das pessoas com quem a gente convive e muitas vezes tolera. Em vez de amar, de se inclinar, de lavar os pés, de dar a vida. Quando os pés são ásperos, quando os pés têm calos, quanto custa lavar os pés? Às vezes nós até achamos que uns devem lavar os pés dos outros, mas nem todos devem lavar os pés uns dos outros. Certamente aqui há muitos casais. Eu ouso dizer, talvez até sem muito medo de errar, os homens aceitariam facilmente, os maridos, que suas esposas lavem os pés deles. O contrário nem sempre é verdadeiro. Nós ouvimos que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. Nós vamos repetir aqui esse gesto, que já foi tão falante, tão significativo, que houve comunidades cristãs que consideraram o lava-pés como um sacramento. Vejam como isso é importante. São João, em vez de falar de Eucaristia, fala do lava-pés, porque isso também já era uma prática nas comunidades cristãs. Mas Jesus nos convida exatamente a lavar os pés uns dos outros, a superar os nossos preconceitos, as barreiras, a procurar a reconciliação, a paz. Para a gente celebrar a Eucaristia, para comungar, eu quero dar os parabéns a vocês, aqui ao santuário de Nossa Senhora de Nazaré, ao reitor desse santuário, Padre Ramos, ao pároco desta paróquia, Padre Valdeci, aos padres barnabitas, pelo esforço notável que fizeram, promovendo confissões durante vários dias, e intensamente, para as pessoas que quiseram se confessar para poderem comungar. Ontem, por exemplo, houve confissões aqui durante todo o dia, como é costume aqui no santuário. E terminou à meia-noite, ainda tinha gente aqui. Nas nossas regiões episcopais, aqui da nossa arquidiocese, mutirões de confissões, muita gente realmente se preparando para participar dignamente da mesa eucarística. É um belíssimo testemunho. Nós mostramos que levamos a sério a Eucaristia. São Paulo nos recomenda efetivamente a discernir bem antes de comungarmos, para não nos tornarmos réus do corpo do Senhor. Então, este é o sacramento da unidade, da comunhão. O Papa Francisco lembra, inclusive, que a Eucaristia não é para os perfeitos, ou só para quem se acha perfeito, né?
não é para os perfeitos, mas é o remédio dos fracos. E nós nos consideramos, reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, por isso dobramos o joelho, nos confessamos e nos preparamos para a Sagrada Comunhão. Agora que a gente encontre justamente a força, que nós nos tornamos naquele que comungamos. Deixemos que a nossa vida seja cristificada. Sejamos pessoas eucarísticas, que também realizam, lavam os pés dos outros, continuam a missão de Jesus. Pessoas capazes de dar a vida pelos outros, de se reconciliar, de levar esta mensagem de vida, de esperança e de amor. Neste dia nós lembramos também que Cristo instituiu a Eucaristia e o sacramento da ordem. Queremos lembrar, inspirados na palavra do Senhor, que Ele pediu que nós celebrássemos a Eucaristia em sua memória. Fazer isto em memória de mim. Acolhemos esse grande tesouro que Ele deixou à sua igreja. E por isso mesmo, instituiu o sacramento da ordem, para que os sacerdotes pudessem presidir a Eucaristia. E sua presença continuasse através dos tempos e em todos os lugares. Assim nós temos a graça, o privilégio de participar da Eucaristia, contando com os sacerdotes que presidem a Eucaristia. Uma grande graça. O sacerdote, por ser uma pessoa humana, tirada do meio do povo, para a missão divina, tem as suas fragilidades, como o ser humano que é cada sacerdote. Mas ao mesmo tempo, a graça de Deus, e é pela graça de Deus que nós somos o que somos, pedimos também as orações de todos e de todas, para que realizemos dignamente a nossa missão. Quero dar graças a Deus pelo dom do ministério ordenado, pelo dom da vocação sacerdotal, dos nossos padres aqui na nossa Arquidiocese de Belém particularmente. Eu pediria a vocês, e para a gente dar uma salva de palmas para os que estão aqui, lembrando todos os demais sacerdotes. Muito obrigado. Agradecemos a generosidade do coração, a disponibilidade dos nossos sacerdotes, religiosos e diocesanos, de toda a nossa arquidiocese. Em muitas paróquias e comunidades, em todo o mundo hoje, celebra-se a Eucaristia, graças aos sacerdotes, que receberam esse dom do Senhor. E acompanhemos também com as nossas orações aqueles que já estão exercendo e os que estão se preparando para serem sacerdotes. Que tenhamos muitas e santas vocações sacerdotais. Que nós procuremos honrar e dignificar o nosso sacerdócio ministerial, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, que veio para servir e não para ser servido, que lavou os pés dos seus discípulos. Que nós sacerdotes também tenhamos essa humildade, essa disponibilidade para lavar os pés daqueles que nos são confiados para servir, para dar a vida, para que outros tenham vida. Amados irmãos e irmãs, participando desta ceia do Senhor, nós somos santificados e fortalecidos pela sua graça. Peçamos pela intercessão de Nossa Senhora Nazaré,
Mãe dos sacerdotes, Mãe do povo de Deus, nossa Mãe amada e querida, tão cultuada e venerada entre nós. Que ela interceda por todos nós, pelos nossos familiares e amigos, por todos aqueles que estão em comunhão conosco neste dia, nessa Páscoa de 2014, para que, celebrando a Páscoa, nós tenhamos a graça de alcançar a Páscoa eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.